Lição 10. A promessa do Espírito. Textuário. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículos 7, 8 e 13. Capítulo 20, versículos 21 e 22. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Comentário. Introdução. Nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Tópico 1. A promessa do Pai. Ponto 1. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Versículo 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8. Evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ponto 2. O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego halos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14, 16. Ponto 3. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14, 18, é órfãos, que, quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13, 33. Nesta relação pessoal entre Jesus e os discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Tópico 2. O Espírito habita os discípulos.
Ponto 1. João, capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começam no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, capítulo 20, versos do 1 ao 20, como ao imediato, capítulo 20, versos 23 ao 31 e capítulo 21, versos do 1 ao 25, de João 20.22. Ponto 2. O sentido de assoprou sobre eles, o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi assoprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Ponto 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20:22 também se lê: recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir deste ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregar o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1 e 8. Tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Ponto 1. De repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Ponto 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os santos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. Ponto 3. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo consistiu em uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo.
Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar o Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode manifestar-se na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo.